Não sei se vocês pegaram do começo. Vocês... Vamos lá, estou voltando. Foi? Todo mundo entrou? Então vamos lá. Falar de complicações em exodontia, né? A gente já começou falando aí, deu um bugzinho. Então a ideia dessa aula é a gente falar das complicações que podem acontecer, tá? Durante o procedimento odontológico. Então, falei já da avaliação minuciosa que a gente tem que fazer, tomando conta desses pacientes, vendo detalhes de toda a casuística do paciente, de toda a sintomatologia do paciente, se tem ou não algum tipo de comprometimento sistêmico, fazer um planejamento detalhado. Ah, meu professor, dando aula. Pessoal, bota aí no mute, please. Vamos lá. Vamos fazer planejamento detalhado da cirurgia, né? Avaliar todos os problemas que podem ter, namorar a sua panorâmica, seu exame de sangue, que deve ser feito sempre, previamente à cirurgia, não no dia da cirurgia, para poder, se o paciente tiver que fazer uma reposição de ferro, fazer qualquer coisa, se preparar esse paciente anteriormente a qualquer tipo de problema, tá? Sempre que necessário, tiver que usar o ambiente hospitalar, médico, anestesia geral, tá? Não fiquem acanhados em usar uma equipe multidisciplinar. Os médicos são nossos parceiros, por mais que tentam fazer no âmbito da harmonização, como se fossem nossos inimigos, mas não são, esses não são, tá? Preparar todo o instrumental previamente, ver esse instrumental se está tudo certinho, se tem algum problema, se não tem, tá? Se vai ter, se vão ter qualquer tipo de comprometimento sistêmico, que vale a pena levar esse paciente a âmbito hospitalar, né? A biossegurança, né? Tudo esterilizado bonitinho, campo cirúrgico, campo fenestrado, o isolamento da barreira de contaminação com esse paciente, e o mais importante, né? Por isso que eu botei em negrito, não realizar a força excessiva nas exodontias, tá? A gente não pode fazer força, extração, se estiver fazendo força, o risco de fraturas ou qualquer outra lesão é muito grande. Respeitar as técnicas cirúrgicas, a gente bate isso toda semana, e aí é onde a gente estava, quando deu o bugzinho aí, né? Ter o campo operatório sempre amplo, tem que ser um acesso bem visual, né? Não adianta querer ser conservador, não adianta querer achar que está fazendo um acesso conservador, mas na verdade vai acabar fazendo isso aqui, ó. Você não vai conseguir iluminar o campo satisfatoriamente, você vai acabar podendo arriscar fazer lesões em estruturas nobres, né? Como no palatino maior, como no nervo lingual, que passa ali bem rente ao terceiro molar inferior, né? Ter uma auxiliar bem treinada, que consiga ler o seu pensamento quando você tiver algum tipo de problema, isso é fundamental. Tá? Esclarecer o paciente sempre a proposta cirúrgica, botando no seu contrato de prestação de serviço todo o risco, tudo que pode acontecer, né, com esse paciente. Tá? É muito importante esse contrato de prestação de serviço, é fundamental falar o risco, falar tudo que você vê na cirurgia, nos exames radiográficos, que possa acontecer, deixe esclarecido. Né? Lembrando aquela regrinha de ouro que eu falo sempre, quando você fala antes do procedimento cirúrgico, você está avisando os riscos. Quando você fala após o procedimento cirúrgico, você está se explicando do que aconteceu. Então, não sejam omissos. E fazer sempre as recomendações pós-operatórias, com aquela dica de marketing muito bacana, aquelas primeiras 24 horas, onde o edema é bem estabelecido, o paciente está mais desconfortável, você dá uma ligada, vê como é que ele está passando, né? Gelo é muito importante, é o melhor anti-inflamatório, mais barato e sem nenhum risco de rebote, tá? Como anti-inflamatório, pode baixar sua imunidade, pode expor você
a uma herpes, a uma afta. Então, gelo é a melhor coisa que tem, tá? E aí, como eu estava falando, no último momento, principais complicações quando você não tem um acesso amplo são as lesões de tecido mole, né? Então, você vai fazer trauma pelo afastador, a broca pode bater no tecido, e aí aquele retalho que você achava que era conservador acaba sendo seu inimigo. Ele não deixa você enxergar, o sangue está sempre entrando na sua loja operatória, complica mais do que ajuda, tá? E evitar, você está sempre avaliando qual o melhor anestésico para cada tipo de cirurgia que você vai se propor, tá? Não é ficar usando sempre articaína e bupivacaína, que são anestésicos que vão perdurar por horas. E aí o paciente pode, né, como eu falei, às vezes a gente vê, é muito comum lá no curso de anestesia que a gente tem, alunos com seus 20 anos de idade que nunca foram anestesiados, né? Já foram até o dentista, fizeram alguma coisinha, mas nunca sofreram anestesia. Sempre foram fazer uma limpezinha, uma restauraçãozinha bem simples e não foram fazer, nunca tiveram um procedimento de anestesia, tá? Então, aí você acaba fazendo isso, ele sai do seu consultório, fica testando aquela mordida, até onde dói, até onde não dói, pode morder até arrancar um pedaço do lábio ou da bochecha, que é a mucosa jugal, da onde você vai estar testando o potencial de anestesia. Então, muito cuidado com isso. A orientação também é muito grande, tá? Então, tratamento, quando você tem uma ferida na comissura labial, uma ferida assim é muito comum quando você fica forçando demais o afastador, né? Uma dica, você usar um hidratante, ou KY também é muito legal, porque é a base de água. Tem muita gente que usa vaselina, mas é a base de petróleo, então pode ter contaminação, ter chumbo, né? E o corpo vai absorver do paciente. Então a melhor coisa que tem é o KY ou um hidratante corporal qualquer. Passa ali, que você vai friccionar o afastador sem machucar, como a gente pode ver no exemplo aí, tá bom? Outra das coisas também, úlcera, né? Pode ser causadas desde machucados pela broca, encostando, até mesmo excesso de anestesia, vasoconstrição, tudo isso pode causar úlceras, tá bom? Então, o tratamento vai ser irrigação dessas feridas, remover essas incrustações que estão aí, tá? Agora, se perder, se for lesões muito grandes, né? Aí tem que fazer um enxerto, girar retalho, né? São coisas que podem acontecer, mas são bem raros, aí são coisas bem maiores, grandes necroses, coisa do tipo, né? Mas é muito chato quando o paciente chega na semana seguinte com machucado na comissura, todo cheio de hematoma. Como é que são protocolos para contenção de edema? Eu, particularmente, não gosto desses protocolos, né, porque eu acho que a melhor contenção de edema é o gelo, repouso, né, a broca de boa qualidade, broca nova, né, um soro gelado, tudo isso vai fazer diferença. E remoção mínimo possível de osso. Isso faz a diferença. Mas, às vezes, o cara é artista, cantor, pastor, ou trabalha com público, professor, né, que vai se expor no dia seguinte, não vai ter como fugir, ou acho que a gente dá atestado e tal, mas o cara muitas vezes não quer faltar ao trabalho, né? Então, tem essa opção medicamentosa, dexametasona ou betametasona, 4 miligramas uma hora antes, tá bom? A nimesulida também você pode começar a tomar no mesmo dia anterior, comprimido a cada 12 horas por 3 dias, meloxicam, um comprimido a cada 24 horas por 3 dias, né? E aí outras opções um pouco mais fracas, como ibuprofeno, comprimido a cada 6 horas, né? O Toragesic, né? Ele é razoavelmente parecido com o derivado de meloxicam, tá? E os diclofenacos aí que, né, assim como o ibuprofeno pode acabar causando desconforto gástrico. Então, para mim, são as últimas opções aí que tem, tá bom? Mas isso aí, se você tiver uma necessidade muito grande de fazer esse protocolo de edema, né? Minha experiência mostra que, pelo menos quando eu faço os procedimentos cirúrgicos, o índice de edema é muito pequeno, tá? Onde para mim não compensa entrar com medicação prévia, ainda mais corticoide, tá bom? É muito comum, tem muito relato na literatura, principalmente mulheres com candidíase íntima na semana seguinte, afta, ou até mesmo, no pior de tudo, herpes, se somatizar isso aí com o desequilíbrio nutricional do paciente. Pode vir a acontecer. Então, eu não gosto de usar medicamento, tá bom? Mas
fica aí à vontade, protocolo, cada um utiliza o que preferir, tá bom? Esses são os mais preconizados pela literatura, tá? Lesão de estrutura óssea, né? Fratura de rebordo, tuberosidade, né? Fratura de mandíbula, e normalmente isso é causado por quê? Excesso de força é o principal, né? Força, tu vai tentando forçar. No melhor das hipóteses, vai quebrar o dente e fica a raiz, né? Mas isso é o quê? Falha de técnica, né? Eu sempre falo para vocês, apoio, fez força demais vai ter alguma coisa prendendo esse dente, tá? Sempre olha, o dente, ainda mais se for siso, né? Que a gente vai, nosso maior foco aqui, né? Eles sempre têm o local para onde eles querem ir. Por quê? Porque a anatomia das raízes do terceiro molares eles são extremamente irregulares. Não existe uma anatomia perfeita, como o primeiro molar superior, 3 raízes divergentes, né? Primeiro molar inferior, 2 raízes divergentes. Você não tem essa lógica, né? Você tem raízes fusionadas que você encosta e sai, tem raízes abertas, 2 raízes, 3 raízes, já vi siso inferior com 4 raízes. Então, assim, é um dente muito anômalo, tá? Você não tem como contar que aquela anatomia vai ser sempre daquele jeito, que ela não vai ser, tá bom? Está aí uma demonstração de uma fratura de tuberosidade, né? Um pedaço de osso que fica. Esse é mais comum e mais simples do que pode acontecer, né? Vem um pedacinho de osso ali, é um osso medular, um osso fraco, então você luxa, você vê que é uma raiz divergente, então às vezes acaba fazendo uma fraturinha óssea. Isso não causa dano nenhum, tá, pessoal? Suturou legal, é uma área de região de tuberosidade maxilar, é uma área que muitas das vezes você usa para fazer remoção para enxerto medular e autógeno no paciente em outra região. Então, não faz falta para o paciente, mas pode fazer até um sangramento, se for grande, uma epistaxe, né? Um sangramento nasal. Se você fraturar a parede posterior do seio, romper a membrana, sangra por dentro do nariz, pode acabar assustando vocês, tá bom? Então, isso vai tudo depender de aonde foi a área fraturada, tamanho desse rebordo, né? Fazer a regularização, se a vestibular ficar muito expandida, porque o paciente vai acabar tendo uma navalha na vestibular quando machucar, então tentar retornar esse osso medular expandiu demais. Tá? Agora, no caso de fratura de mandíbula, vocês vão ter que mandar para o cirurgião maxilofacial, às vezes tem que fazer redução. Se não tiver que fazer redução, pelo menos a fixação e mobilização vai ter necessidade. Enxerto em alguns momentos somente, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, tá? A comunicação buco-sinusal, né? Lembrando que a gente tem 2 nomenclaturas, a comunicação e a fístula. Comunicação é aquela que acontece no momento da cirurgia, onde você consegue identificar, é o melhor momento para você fazer um retalho, gerar um retalho e fechar isso aí. Já no momento de cicatrização, como aqui na gravura, muitas das vezes ele se transforma em fístula. Houve uma epitelização do canal comunicante da boca, da cavidade bucal, com o seio maxilar. Tá? Um dos dentes mais comuns de acontecer isso é o primeiro molar. A gente pode ver que as raízes do primeiro molar quase sempre estão em íntimo contato com a cavidade paranasal, mas também é muito comum fazer isso com o siso, né? Tendo um risco até de de girar e esse dente parar dentro do seio maxilar, como eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então isso é muito comum, tá? E aí pode fazer formação da fístula e também pode fazer uma infecção sinusal, a sinusite, né? Causada por, às vezes, uma infecção odontogênica, né? A gente teve um caso lá, postei há um tempo atrás, de um paciente que tinha uma sinusite recorrente que era derivado de uma infecção odontogênica, né? Então, tratava durante anos a sinusite e não passava. E viu que o dente estava necrosado. Tratou endodonticamente, tratou depois a sinusite, acabou o problema, tá? Então, são coisas, por isso que eu falo de multiprofissional. Às vezes o otorrino está lá apanhando para saber por que ele está fazendo antibiótico terapia e não resolve. Assim como muitas vezes o endodontista não presta atenção, faz o canal, retrata o canal, mas também não tratou a sinusite. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Tá? Então, tá aqui, lesão de dente adjacente, né? Posicionamento do fórceps é um dos grandes fatores. Você posicionar o fórceps de maneira errada, ele tem um dente que só encaixa em uma posição, e às vezes você tenta angular em outras posições, vai acabar causando algum tipo de fratura. No melhor das hipóteses, uma fratura de coroa,
mas aí, né, principalmente olha aqui, ó, canais tratados, por isso que os cirurgiões normalmente não gostam de dente com canal tratado, porque ele fica muito friável. Então, você encosta nesse dente, ele esfarela, o que complica muito a extração do dente. Uma extração que poderia ser simples num dente vital, se torna muito mais complicado, esfarela muito mais quando ele tem canal tratado. Fica a dica aí, quando o dente tiver canal tratado, cobra mais caro, porque a possibilidade de dar um problema é muito maior, tá? E até mesmo algumas patologias, como a concrescência, que está aqui no exame, que é a fusão das raízes, né, do cemento, né, dois dentes unidos pelo cemento, e às vezes você olha pela radiografia e não consegue diferenciar isso aí, tá? E aí você começa a mexer no dente, você vê que você mexe no terceiro molar, você vê que o segundo molar está mexendo junto. É um risco muito grande, suspende, né? Faz uma tomografia caso você não tenha feito. E, mais importante, não tire sem avisar o paciente, ó, os dois estão mexendo junto, tá? Provavelmente você tem uma patologia, explica para ele, né? E o paciente, normalmente, ele não dá problema nenhum, aconteceu isso umas 2 vezes na minha vida inteira, de ter uma concrescência, de lidar com isso, e não tive problema nenhum, até porque você depois mostra o dente colado no outro ali, o paciente super entende, não tem problema nenhum, tá? Fotografa, é legal para guardar, tá? E não tem o que fazer, tá? Fratura de raiz é o mais frequente que tem, então vocês vão ter que respeitar sempre o quê? Anatomia. O dente tiver uma condição divergente, esquece, gente. Se tiver em mandíbula, então, esse dente não vai sair. Não vai sair porque você é muito cortical. Se você fizer força na maxilar, às vezes, ó, aqui é o canal tratado de novo, ó, você fratura e dificulta seu ponto de apoio. O dente fica mais fininho, tu vai tentar tirar, ele acaba esfarelando todo. Então, uma cirurgia que era simples se torna um desgaste ósseo de suporte muito grande. E aí você vai ter um buraco muito grande, uma perda óssea bem considerável por causa de uma extração que poderia ser simples, acaba não sendo, né? Dilaceração muito grande, olha só, tá vendo? Grandes angulações, isso tudo, olha só, esse canino aqui, ó. Então, isso tudo causa um problema bem complicador. E isso, muitas das vezes, você não consegue ver isso nem na radiografia. Você olha assim um dente com dilaceração, dependendo da incidência, vai estar assim, ó, retinho, né? Mas, na verdade, se você conseguisse fazer uma Clark, uma mesialização desse, olha, você conseguiria ver a dilaceração. Mas é sempre que você vai fazer isso? Claro que não. É um caso ou outro. Mas o dente está muito duro, acontecendo alguma coisa, para. Vocês têm que saber que alguma coisa está errada, não força, tá? Porque se sair fraturar com essa dilaceração lá em cima, se o dente estiver íntegro, beleza, deixa ele quieto lá, vai tomando conta, avisa ao paciente. Nunca, se vocês deixarem um ápicezinho, um pedacinho de raiz lá dentro, nunca deixem de avisar o paciente, tá? Porque ele vai em outro dentista e outro dentista fala que deixou um pedaço lá dentro, isso vira um problema. E bota no prontuário dele que provavelmente tinha uma dilaceração, provavelmente tinha algum problema patológico ali, de alteração de morfologia do dente, e vai ficar em preservação, em observação, tá? Não vai ter jeito, vai ter que tirar, se for um caso de implante, tá? Mas normalmente terceiro molar, ninguém faz implante, só se for primeiro molar, segundo molar, que às vezes você vai ter a necessidade de remover esse restinho, tá bom? Então, como é que você pode tratar isso aí? Basicamente, as técnicas de retalho, odontosecção, osteotomia, e o que eu falei para vocês lá no começo, no primeiro slide, planejamento, tá? Alguns dentes, como o primeiro molar inferior, primeiro molar superior, são muito divergentes na grande maioria das vezes, né? Aqui, por exemplo, é um primeiro molar inferior, uma divergência bem tradicional entre as raízes, e superior, aquele tripé que a gente conhece, tá? Então, tá lá, perdeu a coroa, não tem como vir, não força, corta aqui, ó. Olha aqui, vocês têm uma linha da cúspide, olha que cola bonita, quase sempre, ó. E quase sempre essa colinha aqui, ó, é o guia que você precisa para cortar e separar as raízes do formato correto. No inferior, você tem as cúspides mésio, vestibular e disto-vestibular, e você vai separar a raiz mesial da raiz distal. Tá? No caso do molar superior, aqui você está bem anômalo, mas como é que você vai fazer? O corte vai ser mésio-distal. Você vai separar as duas raízes vestibulares da raiz palatina, que é o tripé. Então, você vai tirar as duas raízes vestibulares e separar da
da palatina. E eles vão se tornar unirradiculares. Essa é a única diferença que você vai fazer. Tá? Então, repetindo, no molar inferior, você vai fazer o corte vestíbulo lingual, separando a raiz mesial da distal, e no superior você fazer mesio-distal, separando as duas raízes vestibulares da raiz palatina. Tranquilo aí? Beleza. Então, as principais causas para o deslocamento da raiz que pode vir a adentrar o seio maxilar. Força excessiva e quando você bota a alavanca apical em direção ao ápice do dente. É muito comum você está com um pedaço de raiz lá dentro. Você tem que botar a alavanca entre o osso e o dente. E às vezes a pessoa fica fazendo força em cima do dente, em vez de tentar buscar um osso para alavancar entre o osso e o dente. E você fica fazendo força em cima do dente. O que acontece? É um primeiro molar, principalmente, uma raiz palatina de primeiro molar. Às vezes o cara tinha um seio muito pneumatizado, as raízes já estão todas dentro, a furca já está dentro do seio maxilar, e você faz essa força em direção ao ápice, você entra com esse dente, porque é um osso muito medular, numa quantidade de osso que praticamente não existe mais, ele entra. E no siso a mesma coisa. Como ele está na parede distal, aqueles sisos estão muito lá em cima, ele tem duas saídas se você não tirar ele. Ou ele vai para dentro do seio, ou ele vai para a fossa maxilar. Rezem para ele para dentro do seio, que é mais fácil de tirar. Porque na fossa, é que a garganta, gente, é tecido mole, para tirar é só centro cirúrgico. Tá? Então, avaliar a necessidade dessa remoção imediata. Tá? Aconteceu isso uma vez no curso, até quando eu dava com o Dr. Paulo. 8 horas da noite, o aluno foi lá e botou dentro do seio maxilar. Vai eu abrir, fazer um cardiolook para tirar o dente do seio maxilar que o aluno botou. Tá? A última vez que eu tirei foi justamente no curso de cirurgia oral menor, mas graças a Deus tem bastante tempo. Foi o primeiro molar, coisa clássica dessas aí. Tá? Então, às vezes vai acontecer. Tá? Aconteceu, hashtag, deu merda ali o Marquinhos, isso aí é muito tradicional, ou, se for lá no curso, eu vou estar lá, se Deus quiser, ele há de querer. Tá bom? Antibiótico sempre que vocês fizerem a cirurgia e usar broca. Por quê? Tem gente que fala, mas foi asséptica, não precisa de antibiótico. Gente, vai ter farelo de dente, vai ter farelo de osso, né? A gente não sabe, não tem condição de saber se o paciente vai respeitar a higiene ou não durante esse período, tá? Então, isso é muito importante. Então, antibiótico sempre. Anti-inflamatório, a gente vai avaliar caso a caso, tá bom? Mas 3 diazinhos de pós-cirúrgico, não tem problema nenhum, eu recomendo. Eu não gosto só de corticoide prévio para tratar edema. Edema se trata com gelo, né? Corticoide não se brinca, tá, gente? É muito sério, tá? Mas vai de cada um. Então tá aqui, ó. Alguns casos que aconteceram, ó. Esse aqui é um caso do dente de um siso que foi para dentro do seio, tá vendo? Ó? Então foi removido no mesmo dia, tá? No acesso cardiolook, ok? E sai sem problema nenhum. Não tem muito mistério, não. Aqui é um implante, ó, muito comum, implante de primeiro molar. Às vezes você tenta fazer o implante imediato de primeiro molar, que você usa aquele osso da furca, é um osso bem duro, bem bom de usar, né? Mas erra ou tenta, vou ancorar só mais um pouquinho, ficou pouca ancoragem, você mais aquele torquezinho que você dá, esse implante acaba parando lá dentro do seio maxilar, tá? E como eu falei aqui, o terceiro molar, gente, ó. Ele pode girar, no melhor das hipóteses, quando ele está muito alto, igual a esse, ó, tá vendo aqui? Olha como é que ele estava bem alto, ó. Estava bem alto, tentaram tirar, entrou para o seio maxilar. Então, esses muito altos aqui, o risco é iminente, tá bom? Então, toma muito cuidado quando for tirar um siso muito alto, tá? Era um siso simples, ele tinha a raiz fusionada, então ele dava para sair tranquilamente dentro de uma técnica, né? Agora, ao mesmo tempo que o fusionamento das raízes são boas para esse dente sair fácil, se você empurrar ele dá uma borda, né? Uma faca para entrar também fácil no osso muito medular, ele faz o deslocamento com bastante tranquilidade. Então, cuidado com isso aí. Hematomas, né? Então, os hematomas podem acontecer por causa de uma lesão vascular, pode acontecer por causa de você acertar com a sua anestesia
uma artéria de grosso calibre, isso aí, logicamente, vai ser uma casualidade, não é sempre, deslocou aqui, que chato, não é sempre que isso vai acontecer, tá? Mas aí o tratamento é totalmente sintomático, pode usar anti-inflamatório, pode usar gelo, e simplesmente aguardar. Infelizmente, isso aí não tem nada para fazer, tá bom? Tem pomadinhas que são utilizadas para remoção de hematomas, mas intraoral não fica muito agradável você ficar botando isso na boca. Extraoral a gente pode passar, mas intraoral meio complicado, tá bom? Fratura de instrumento, né? A agulha é sempre o que dá mais temor de fraturar, mas eu já vi fratura de Molte acontecer, já vi fratura de periótomo acontecer, tá bom? Então, acontece, tá? Broca, então, zecria, muito comum, tá? Então, normalmente o que acontece? No caso da anestesia, o uso inadequado, né? Algumas pessoas eu já vi que fazem técnicas de inserir e depois tentar mexer com a agulha lá dentro para fazer complementação de bucal, enfim, não é a melhor técnica que pode acontecer, tá bom? Isso não é legal. Então, evita de fazer essa movimentação com a agulha dentro do tecido. Tá? Mesma coisa o Molte. Vocês veem, eu tiro bastante dente somente com Molte. Às vezes não uso nem alavanca. Mas, gente, ele sai, ele se mexe. Tá fazendo força, para. Lembra do risco. Ou fratura o Molte, ou fratura o dente, ou fica a fratura da raiz, ou às vezes a fratura de mandíbula. Então, não façam força. Tá bom? Principalmente o instrumento. Agora, a brocazecria, gente, fratura mesmo. Tá? Dependendo da qualidade dela, então, é muito comum. Tá? Então, toma muito cuidado com isso aí, tá? Tratamento pode causar dano, tá? É sintomático, né? Fazer fratura da mandíbula, como eu mostrei para vocês, uma fratura ao longo eixo, pode ser causado por cisto também, tá? E aí o tratamento é sempre cirúrgico, a gente não tem que fazer. Então, as causas são as fraturas de mandíbula, variação de formas de dente, grandes tumores, tudo isso pode levar a uma fratura de mandíbula. Às vezes, você nem fratura no dia, no período da cirurgia, tá bom? Às vezes, você fratura pela força excessiva mesmo. Às vezes, nem é durante esse procedimento cirúrgico. Você vai lá, tira o dente e o cara, na hora de que está mastigando, imagina uma lesão desse tamanho aqui, ó, né? Você praticamente não tem mais osso. Então, a própria musculatura com alimentação fratura, tá? As infecções, falha de cadeia séptica, né? A gente vê aí que acontece, espirro da água, espirro de sangue, tá? A gente está em época de coronavírus, isso está bem bacana, né? Então, alveolite. Alveolite é uma coisa muito comum, né? Eu acho bacana a gente diferenciar aqui a seca da úmida. A úmida normalmente leva a uma febre bem bacana, que você vai ter que estender o uso do antibiótico, tá? A seca é a mais comum, que é só muita dor, tá? O osso fica visível, fica com um odor muito fétido, tá bom? Então, existem esses dois tipos de alveolite, elas não são iguais, tá? Então, a seca e a úmida. Então, a seca tem dor intensa, o osso está visível e um fedor que ninguém aguenta. Já a úmida, você vai ter febre, vai ter a presença de pus e vai também ter dor, tá bom? Então, tá aqui, ó, uma seca clássica, osso necrosado, exposto, tá bom? E a úmida, já com secreção e coisas do tipo, tá? Então, o que você vai fazer? Higienizar o local. Gosto muito de fazer anestesia e curetar, tirar esse debridamento mecânico aí. Não é curetar o osso, tá, gente? É você remover esse tecido de granulação. Higienizar com o quê? Primeiro, água oxigenada, para você tirar toda a matéria orgânica. É o melhor líquido que tem, o melhor antisséptico que tem para remover resto orgânico é água oxigenada. Então, remove água oxigenada. E depois, vocês fazem uso de clorexidina, o que for, tá? E para ligação, tá? Recomenda para o paciente, bochecho, tá? E sempre, lógico, anestesiar, porque dói pra caramba. Osteonecrose, que pode ser causado por medicação, por bifosfonatos, tá? E pode ser também por quê? Falta de cobertura tecidual, né? Então, primeiro, vamos pesquisar pacientes que tiveram tratamento com quimioterapia, tá? Muitas das quimioterapias, principalmente para câncer de mama, para câncer de próstata, são derivados de bifosfonato. Então, fiquem com atenção nisso, tá? Esse é fundamental. E outra coisa, pacientes que sofreram
radiação em cabeça e pescoço, também pode causar osteonecrose. Mas removeu quimioterapia, removeu bifosfonato. Outra coisa que o pessoal está usando bastante bifosfonato, não é nem só para quimioterapia. Infelizmente, um uso excessivo para paciente que só tem uma osteopenia. Né? Significa o quê? Está tendo um empobrecimento da qualidade daquele osso. Muito comum, principalmente em mulheres, porque está ligado a estrógeno, mulheres em menopausa. Então, às vezes você faz uma reposição de... Nunca se faça... Eu não gosto de fazer reposição de estrógeno, por mais que é o que mais o pessoal faz, porque é o responsável pelo aquele calor, pelaquela sensação de frio e calor, consequentemente, né? Enfim, eu não gosto, mas é melhor para mim fazer progesterona. Se vocês fizerem reposição de progesterona, vocês vão também equilibrar esse frio, esse calor, essas coisas, e com risco de não incidir câncer, não estimular câncer, tá? É muito melhor você repor progesterona. Tá? Consequentemente, você também vai tratar a sua densidade óssea. Outra coisa que vai tratar a densidade óssea é musculação. Né? Você tem que fazer musculação. Não é ginástica, hidroginástica, como todo mundo vê, né? Porque os tendões ficam aderidos no osso. Então, ele tem que sentir o músculo forte, tensionando o osso tende a ficar forte. Que é igual ao nosso osso alveolar. Você tira o dente, o osso faz o quê? Vai embora, ele não tem mais serventia, não vou ficar ali fazendo nada. O nosso osso também. Ele vai ficando frágil, por quê? Porque o idoso diminui a sua qualidade de vida, diminui a incidência de caminhadas, de força, e o osso e os músculos vão atrofiando. Você vai ficando com o músculo bem flácido, né? Um volume muscular pobre. Então, o seu osso também vai enfraquecendo. E osteopenia não é para ser tratada como osteoporose. Osteoporose, gente, é aquilo que tem risco de fratura eminente. Né? O osso está poroso. Então, você tem um risco de fratura eminente. Aí sim, alguns derivados de bifosfonato entram no tratamento. O custo-benefício, nesse caso, o paciente pode ter uma fratura até espontânea. Né? Não é comum em ossos gnáticos, mas em ossos longos, coluna, enfim, outras situações, tá bom? Agora, fora isso, faz musculação, faz reposição de magnésio, nunca faça reposição de cálcio, porque ele pode fazer entorpimento de artérias, tá bom? E feche direitinho o seu envelope cirúrgico. Né? O que eu quero dizer? Se você tiver um pedaço de osso exposto, ele fica mais suscetível a quê? A baixa de vascularização. Quem faz a vascularização do osso, principalmente cortical, como na foto, é o periósteo. E se você deixa um osso sem periósteo exposto, aquele osso, além de se contaminar com a microbiota do meio, ele não vai ter nutrição vascular que vem do periósteo. Tá bom? O medular, ele tem microvasos dentro dele. Já o cortical, não. Então, vocês vão ver, é muito mais comum de você ter osso, osteonecrose em mandíbula do que maxila. Isso quer dizer que não vai acontecer em maxila? Claro que não. Se você tiver um pedação de osso maxilar, principalmente quando você faz a expansão, que ele fica para fora e a bochecha, a língua vai expondo, você daqui a pouco vai ter uma necrose, vai ter um pedaço de osso para fora, que tem que ser removido também. Tá? Uma manobra de Champré nesses casos, só uma reposição para o local de origem já resolve o problema, tá bom? Então tenha cuidado na sua sutura de não deixar osso exposto. Esse osso não serve, esse tecido não serve só para proteger o osso, como serve para nutrir o osso, tá bom? Eu acho que por hoje é só, tá? Foi uma aula mais curta, mais tranquila, mas eu acho que foi bem embasada, eu acho que deu para tirar muita dúvida e muitas das coisas que vocês veem aí que acontecem na semana seguinte, quando vocês vão tirar o ponto, não é isso? Então, tá, se tiver alguém, manda no WhatsApp aí um tema novo para a semana que vem. E tamo junto, galera. Eu não vejo a hora de estar com vocês de novo, a gente operando pra caramba. Eu sei que essa hora tá chegando em breve, tá bom? Fica com Deus, boa noite. Um beijão. Qualquer dúvida, chama aí. Valeu.